Bom, gente, então vamos lá, vamos terminar a parte de distribuição eletrônica e também terminar aí essa playlist e deixar uma sequência de exercícios aí para vocês fazerem. Vem comigo, vamos trabalhar, que hoje é um ótimo dia para você aprender química. Vamos nessa? Olha só, a gente viu como é que faz a distribuição eletrônica dos átomos, agora eu queria que nós víssemos como fazer a distribuição eletrônica de cátions e de ânions. Lembrando que cátions é quando nós temos uma espécie que perde elétrons e fica positiva. E ânion é quando eu tenho uma criatura que ganha elétrons e fica negativa. Aí eu tenho os cátions e os ânions. Gente, uma coisa importante. Toda vida que vocês forem fazer a distribuição de um cátion, os elétrons têm que ser tirados da última camada, da mais externa, que foi o que eu pus aqui, ó. Então sempre eu vou retirar da mais externa. Não obrigatoriamente é a mais energética, é sempre a mais externa. Pô, Michel, vamos ver exemplo, diga agora. A melhor maneira sempre vai ser vendo exemplos disso daí. Olha só, o ferro, ele é um elemento que tem número atômico 26. Não se preocupem quanto a isso, porque sempre vem na prova o número atômico dos elementos. Então, se nós fôssemos fazer a distribuição eletrônica do ferro, nós teríamos o seguinte: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Beleza, essa é a distribuição do ferro. Mas o que é que significa esse mais 3 aqui? Que ele perdeu 3 elétrons. Então eu vou ter que retirar 3 elétrons. A empolgação pode levar a gente a pensar que eu vou tirar daqui. Mas, gente, vamos olhar com calma. Esse átomo ele tem 1, 2, 3, 4, 3. Então, primeiro eu tiro da mais externa. A mais externa é essa daqui, ó. Então, os primeiros 2 elétrons que eu tiro são esses 2. Só que eu tenho que tirar 3. Então, eu vou tirar um daqui também. Em vez de 6, vai ficar apenas 5. Então, como é que ficaria realmente essa distribuição? 1s2, 2s2, não tenha preguiça, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5. Tranquilo? Lembra daquele lance lá do gás nobre? Você olha lá, o hélio é 2, o neônio é 10, o argônio é 18 e por aí vai. Quando você olha para cá, 18 não é o argônio? Olha só, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 8, 18. Como é que eu posso escrever então? Eu posso escrever argônio 3d5. E quem é que vai se atrapalhar aqui? Ninguém. Você vai se garantir na boa. Já o oxigênio aqui, como é que ficaria? Primeiro, se ele está negativo, quer dizer que ele ganhou elétron. Se ele ganhou elétron, ele é ânion. Beleza? Então, olha só, o número atômico dele é 8. A distribuição dele seria 1s2, 2s2, 2p4. Vejam que aqui, ó, eu tenho 8 elétrons. O que é que significa esse menos 2? Esse menos 2 quer dizer que a gente ganhou 2 elétrons. Vocês concordam comigo que eu posso colocar aqui? Se era 2p4, o P pode ir até 6. Se ele pode ir até 6, significa que, na verdade, a distribuição ela vai ser 1s2, 2s2, 2p6. E aí ficou tranquilo. Quer dizer, o cátion, lembrem que eu tenho que tirar da mais externa. Ânion, eu coloco aonde der. E se eu quisesse substituir essa última por um gás nobre? Quantos elétrons eu tenho? Não são 10? Quem é que tem 10? Não é o neônio? Então isso aqui é a mesma coisa de escrever apenas, ó, entre colchetes, o neônio. A distribuição do íon óxido, O2-, é igual à do neônio. Tranquilo? Vamos ver uma outra coisa que pode cair no vestibular que cobre um pouquinho mais difícil. Olha só, distribuições anômalas. São distribuições que são diferentes do diagrama de Linus-Pauling. Eu quero que vocês guardem bem esses 2 exemplos principalmente, cromo e cobre. Cromo e cobre têm a seguinte característica. O cromo, ele é 24. Se eu fizer a distribuição eletrônica dele, ficaria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4.
Gente, vamos colocar uma coisa na cabeça. Toda vida que eu tiver o subnível D semi-preenchido, quer dizer, um elétron em cada orbital, ou totalmente preenchido, 2 elétrons em cada orbital, ele vai ser muito estável. Então, como é que fica esse 3D4 aqui? Se vocês concordarem comigo, o D ele tem 5 orbitais. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. São 4 elétrons. 1, 2, 3, 4. Vocês concordam que se tiver mais um, ele vai ficar semi-preenchido, um em cada orbital? Então, de forma espontânea, esse elétron do S vai vir para cá. No lugar de ficar S2D4, vai ficar S1D5. E aqui, ó, eu passo a ter um subnível semi-preenchido. E se ele fica semi-preenchido, ele vai ficar mais estável, que eu coloquei aqui, ó. Quando ele está semi-preenchido ou todo preenchido, ele é mais estável. Então, quando terminar em D4, tu já lembra, terminou em D4, vai sair um elétron do S para ele, ficando S1D5, sempre. E a outra é se vocês tiverem o cobre. Pô, se eu tiver o cobre, façamos a distribuição. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, não tenha preguiça, pelo amor de Deus, 4S2, 3D9. Quando a gente faz aqui o D, ó, o D ele tem 5 orbitais. Se eu puser 1, 2, 3, 4 e 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não é D9? Vocês concordam mais uma vez que falta só um para ficar todo preenchido? E se ele ficar todo preenchido, ele fica super estável. Então o que é que vai acontecer? O elétron sai do S para o D. Então se terminar em D4 ou em D9, vai sair um elétron do S, ficando S1D5 ou então S1D10. Então qual seria a distribuição correta aqui para o cobre? No lugar de ser, de a gente visualizar S2D9, vai ficar S1D10. Então aqui, ó, eu tiraria esse pedaço e eu continuaria aqui, ó, 4P6, 3P6, desculpem, 4S1, 3D10. Então lembrou, terminou em D4 ou em D9, pula um elétron, fica D5, semi-preenchido, ou terminou em S2D9, pula um elétron, fica S1D10, todo preenchido. E vamos para uma última coisa que ainda é importante, mas fácil. Vamos lá, ó. Se vocês olharem para essa última, nós temos paramagnetismo e diamagnetismo. O que é que significa paramagnetismo? É quando você tem um elemento que é desviado dentro do campo magnético. Diamagnetismo, ele praticamente não sofre desvio. E o que é que explica esses desvios? Maior do paramagnético e quase nenhum do diamagnético. Gente, a gente diz que uma espécie é diamagnética quando todos os elétrons estão emparelhados, de par em par. E ela vai ser paramagnética quando tiver pelo menos um, basta um, pode ter vários, mas se tiver um desemparelhado, é paramagnético. Vamos pegar exemplos. Se vocês olharem esse primeiro, magnésio, distribuição 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Se vocês concordarem comigo, 1S2 eu tenho 2 elétrons aqui. Depois 2S2 eu tenho 2 elétrons aqui. Depois 2P6, vocês estão vendo que eu tenho aqui, ó, 6 elétrons. Está todo completo, ó. E depois lá em cima, 3S2, ó. O que é que vocês percebem? Todos os elétrons estão emparelhados, estão de 2 em 2. Se está todo mundo emparelhado, quer dizer que o magnésio ele é diamagnético. Diamagnético, beleza. Não esqueça, di quer dizer 2, de 2 em 2. Então ele é diamagnético. Agora, olhem o sódio. O sódio ele seria 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. A soma tem que dar 11, né? Se nós formos fazer a distribuição aqui nos orbitais, o primeiro está com 2 elétrons, beleza pura. O segundo está com 2 elétrons, ótimo. O terceiro está com 6, né? P6. Então eu teria isso aqui, ó.
1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá uma maravilha. Mas quando você olha o último, só tem um elétron. Então aqui eu tenho um elétron desemparelhado. E se eu tenho um elétron desemparelhado, quer dizer que ele é paramagnético. Então, paramagnético, gente, basta ter um desemparelhado. E aí, se esse elétron estiver desemparelhado, ele vai girar num sentido e vai sofrer desvio no campo magnético. Se porventura esse desvio for muito grande, a espécie for muito atraída pelo ímã, a gente chama de ferromagnetismo. Tá aqui, ó. Espécies que são ferromagnéticas e que é importante a gente saber. A gente viu lá em separação de misturas, que são ferro, cobalto e níquel. Só uma observação, não dá para perceber pela distribuição eletrônica se é paramagnético ou se é ferromagnético. O ferromagnetismo, ele é observado experimentalmente, tá? Aí você nota o desvio grande, aí são ferromagnéticos. Então, gente, guardar as distribuições anômalas, distribuição de cátion e ânion, e o que é que significa dia, para e ferromagnético. Com isso, a gente consegue terminar todo esse módulo de distribuição eletrônica numa boa. Então você tem toda a parte de atomística, você tem os modelos atômicos e o nosso próximo módulo é tabela periódica. E vocês vão ver como a tabela periódica, quem sabe, domina muita coisa, porque a tabela periódica ela é a base de tudo na química. Eu estou esperando você na nossa playlist 3. A gente se encontra em breve lá em tabela periódica. Beijo imenso no coração de vocês.